Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e eu ganhei o meu primeiro League Cup nesse final de semana. E salve, eu sou o Wesley e eu realmente não aguento mais tanto spike aleatório. Isso aí tá complicado mesmo. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do nosso querido Catoplay, mas para completar a nossa bancada aqui no Dragon News, temos ele, o primeiro e único Thales Rosa. Bem-vindo, Thales. Valeu, galera. É um prazer estar aqui com vocês, né? Finalmente conseguimos gravar, né? Depois eu ter perdido a voz no Regional de Joinville, mas finalmente deu certo. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu pedido ali no carrinho, você ainda tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A notícia que a gente tem hoje é que as inscrições para o Regional do Rio de Janeiro, elas foram abertas, como a gente comentou no último episódio, né? Elas abriram no dia 27 e elas continuam abertas, porque a gente ainda tem vaga para a categoria Master no TCG. Apesar disso, as vagas para as categorias Júnior, Sênior e as vagas de espectador já esgotaram. Eu queria ouvir de vocês aí, como é que foi? Vocês fizeram inscrição, não fizeram inscrição? Como é que foi a experiência regional do Rio de Janeiro? Esse regional eu vou só se a Copag me der um invite, né, para staff. E essa eu apliquei como staff, não vou como jogador. Eu vi realmente que já deu mais de 1.000 e poucas pessoas, né, registrados e ainda continua em aberto, né? Então, interessante, porque todo mundo que eu vi falando lá elogiou bastante o local lá do evento, o centro, né? Então, aparentemente vai ser legal lá. Eu não tive dificuldade nenhuma para me registrar. Inclusive, eu acho que é até uma coisa que a gente tem que elogiar, apesar do problema do like, né? Que foi um problema de pagamento, acho que com o site do RK9, não foi um problema Pokémon. E desde o Regional de Joinville tem sido mais tranquilo, né? Desde que o RK9 implantou esse novo sistema de fila. Então, eu creio que, e é impressionante a quantidade de vagas, né? Parece que vai ser um regional bem grande, esse Regional do Rio de Janeiro, e a gente espera também que o Regional de Santiago, né? Que é o próximo da América Latina, também seja do mesmo nível. Para os padrões da América Latina tá bem maior, né? Então isso me surpreendeu um pouco. Abriram quase 1.400 vagas para Master, né? Eu só achei estranho menos de 50 vagas para Júnior. Isso aí eu acho que podia ser revisto. Óbvio que o ideal é sempre a gente ter vagas suficientes para todo mundo que quer ir poder ir, mas é que eu acho que Júnior ficou um pouquinho fora, tanto que o que a gente passou, por exemplo, no Regional de Goiânia, no Regional de Curitiba, no Regional... Esses últimos que a gente teve aí, que de esgotar quase que instantaneamente, passou agora quem é pai de Júnior, pai de Sênior, que foi tentar se inscrever, né? Foi muito rápido, então talvez um leve ajuste aí nas vagas deles seja necessário. De resto, achei a experiência muito tranquila. Fiquei um pouco tenso ali na hora que apareceu o nome. Aliás, eu cometi essa irresponsabilidade financeira. Eu falei no episódio passado que não ia ter como, mas chegou a hora, eu cometi a irresponsabilidade financeira de me inscrever. E, na hora que eu cliquei lá e ficou, você tá na fila, a gente já vai ver se tem uma vaga pra você. Eu confesso que eu fiquei tenso, mas deu tudo certo. Outra coisa que chamou a atenção foi as vagas de espectador, né? Que deram não sei se foram poucas ou se realmente foi muito espectador, mas
parece que esgotou bem rápido, né? Então, isso aí também foi rápido. Eu fico menos preocupado com a questão da vaga de espectador, porque no like, acho que a gente teve, eu vi um comentário aí do pessoal staff que teve várias ondas de vaga de espectador, né? Então eu acredito que eventualmente ela irá reabrir, talvez, como é um pessoal que não vai exatamente para jogar, eles devem ir abrindo conforme forem alocando o evento, né? Forem vendo quantas pessoas estão indo lá, como que tá a organização, entendeu? Então eu imagino que vai ter mais vagas de espectador pro evento, né? Isso aí eu acho que tá tranquilo. A minha preocupação mesmo foi júnior de sênior, e aí fica sempre aquela expectativa de terem das novas ondas, né? A gente não teve segunda onda, acho que no Joinville não teve, né? Não tem. Foi uma só. Não teve, né? Então, fica aí a expectativa, teve, né? Na véspera, aquelas vagas remanescentes, igual teve no like também, mas isso aí é quem tá de olho, né? Porque não dá nem pra contar. Eu acho que a Pokémon ela tá tentando aqui na Latam, né? Ela tá tentando achar o termômetro de vagas, né? E isso eu acho que ainda vai demorar um tempinho pra ela conseguir achar, né? Porque você vê que antigamente, por exemplo, a gente tinha uma disparidade muito grande de vagas, né? Tipo, São Paulo era sempre um regional muito grande, aí os outros regionais, normalmente o do Sul, o do Nordeste, era poucas vagas. E aí, por exemplo, teve Natal no ano passado que teve, tipo, sobrou vaga, e aí teve Curitiba que faltou vaga. Então a Pokémon, acho que ela tá nessa temporada 24 e 25, ela tá tentando, acho que, achar o termômetro ainda da quantidade de vagas que precisa para cada categoria, para cada região, né? Porque tem regiões que a gente sabe que o Brasil, né, é muito grande, então ele vai estar com essa dificuldade ainda de dimensionar quantas vagas são necessárias para cada regional, para cada categoria, né? Mas eu sinto que as coisas têm melhorado nesse ponto. Sim. Eu não sei como é que é quem são as pessoas que organizam e selecionam as datas, mas isso também eu acho que é um ponto de atenção, né? Porque a gente já teve regional no Dia das Mães aqui, vai ter o regional de Fortaleza, que é bem na semana do Carnaval, então vai estar muito em alta viagem e hotel, e Fortaleza já é caro por natureza, né? Em época de Carnaval nem se fala, né? Exatamente, né? E esse é um regional que dificilmente eu vá, porque de São Paulo a Fortaleza tá mais caro do que, por exemplo, de São Paulo a Santiago. Exato. Então tá bem complicado esse regional. Claro, tem que ter o regional para mim do Nordeste. O Nordeste tem uma grande comunidade de Pokémon. Né? Precisa ter um regional lá. O regional de Natal foi num lugar maravilhoso, foi lindo. O regional de Natal era um lugar lindo, de frente pra praia, era a coisa mais linda. Mas, por exemplo, é um lugar caro e de difícil acesso, né? Pra quem é do Sudeste e de outras regiões do Brasil. Então sobrou vaga. Então vamos ver como que vai ser nesse regional de Fortaleza. Essa parte que o Lee falou aí da questão das datas, eu acho que é muito importante. Eu acho sensacional a ideia de você fazer o regional no Nordeste. Eu acho que, eu concordo com você, tem que ter. Putz, foi uma surpresa muito, muito boa a gente ter visto, por exemplo, o regional de Goiânia na temporada passada, que era uma coisa que ninguém estava esperando, esse retorno dos eventos para o Rio de Janeiro. Só que eu acho que se você ajustar a data, pode ficar legal. Porque, por exemplo, já te levanta aí, se para quem tá em São Paulo, que é basicamente o hub aeroportuário brasileiro, tá caro, imagina para quem tá fora desses espaços, sabe? Para quem é do Centro-Oeste, para quem é do Sul, do Norte, para chegar lá, entendeu? É bem caro, e ainda mais no Carnaval, né? Então é um ponto a se considerar. Mas como o Thales falou, e eu concordo, eu acho que as coisas têm melhorado. A gente tem um potencial da coisa ficar legal, sabe? Que siga assim, né? Melhorando. Pô, com certeza, cara. Tomara que continue assim. Em tempo, tá mais de R$1.500 pra voar pra Fortaleza, tá? Daqui de Campo Grande. Mas tá mais barato pra ir pro Chile mesmo. Eu tava pesquisando hoje, inclusive. Tá quanto pro Chile? Tá, 1.300, mano, por cabeça. Mais ou menos. Aí, pois é. Aqui de São Paulo, hoje teve gente que, por causa da Black Friday, né? Pagou R$800 pra ir pro Chile. E aí Fortaleza tava 1.200, 1.300. Então é puxado. Pô, gente, um outro ponto importante que a gente pode falar sobre esse regional do Rio de Janeiro que tá vindo aí, e não é a minha responsabilidade financeira, é o fato de que não tivemos stream em Joinville. E corre o rumor, né, de que as streams dos regionais aqui na América Latina vão ser tocadas pela Pokémon oficialmente e tal, né? Pô, seria muito maneiro a gente ter toda aquela estrutura que a gente vê nos regionais gringos. Mas assim, até agora não tem sinal nenhum de que isso vai acontecer. E aí? O que vocês viram? O que vocês acharam disso aí? Eu queria
óbvio, esse eu vou estar lá, mas seria muito interessante que as pessoas conseguissem ver o que tá acontecendo lá, né? Então é uma incógnita, né? Que a gente não teve nada anunciado, Joinville a gente ficou a ver navios aí, sem ter um stream oficial, nem a extra-oficial, então o SPE já foi um stream de novo ali do Rui Mar, né? Então ficar no escuro, né? E esperar pra ver o que vão aprontar, né? A gente fica, na verdade, bem na expectativa, né? Tomara, né, que seja a stream oficial. Eu acho que o Rui Mar, na verdade, merece um descanso, né, por todo o esforço que ele já faz há anos, né, pela comunidade. Isso tem que ser muito reconhecido. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o Rui Mar e reconhecer o esforço que ele faz pela comunidade Latam, eu falo, mas seria muito legal ver a Pokémon investindo nisso, né, porque se a gente for parar pra pensar, aqui na América do Sul a gente tem grandes jogadores, né? Basta ver, por exemplo, essa temporada mesmo, tipo, a temporada que o Giovanni Sasso tá fazendo no primeiro ano dele de Master, né? Tá voando. Tá voando. A gente tem outro menino que tá a primeira temporada dele, acho que a segunda, na verdade, temporada dele de Master, que é o Requena, tem os Fernandes. No Brasil mesmo a gente teve dois campeões no like, né? O Henry e o Gabriel Fernandes na Senior. Então eu acho que a Pietra, né? Tipo, no SPE, né? Não tô enganado. O Davi Luca foi top 8 também, é o 20 do Lego News. Então eu acho que a gente merece, né, ter essa stream oficial, esse carinho da Pokémon, né? E tem duas questões também aí, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil quem faz é o Rui Mar, né? E a gente tem os comentários, a gente tem normalmente os comentários, acho que do Alex Franco e eu esqueci o nome dela, da menina que comentava, mas eram os dois, né, que comentavam. E no Chile já é aquela Big Bang Copag, né, é uma outra filial ali que faz os comentários, né, então precisa ver como que vai ficar essa questão, né, porque são dois regionais, mais o SPE agora de Bogotá, né, e tem agora em dezembro, que a gente também tá nessa expectativa pra saber, né, e a gente, eu acho que merece esse carinho, a comunidade dela Latin América, além da paixão que a gente tem muito bom jogador aqui. Sim, muito bom jogador. Sendo oficial, acho que o grande problema pra gente seria que a stream seria só em inglês, assim como em todas as streams lá fora, né? No like mesmo, só o Gol teve stream em português, porque aí quem bancou foi a Niantic, né? Não foi a própria Pokémon. Mas assim, melhor ter a stream em inglês com o pessoal retransmitindo, fazendo aquelas retransmissões que a gente tá acostumado a ver, do que não ter, né? Eu preferia do que não ter nada, como foi Joinville. E até para completar aí o que o Thales falou, mais do que um descanso, acho que o Rui Mar merece um prêmio, viu? Porque olha, o trampo que ele faz não é fácil, ele tá sempre aí disposto e auxiliando. E pô, quanto tempo foi, né? Ele garantindo as transmissões dos eventos que a gente acompanhou e até falou aqui no Dragon News, né? Eu vi que alguns jogadores têm feito uma campanha, ainda está um pouco tímida nas redes sociais, Twitter, Instagram, essas coisas, pedindo a transmissão do Regional do Rio de Janeiro. Então eu acho que se eventualmente isso aí der uma levantada, se a gente não for na stream oficial, pelo menos a extra oficial que a gente sempre teve, pode ser que aconteça, né? Então, se você se sentir confortável, dá uma força aí para a campanha aí, queremos stream no Regional do Rio de Janeiro, porque acho que é válido. Acho que a gente não tá pedindo nada muito fora, já que todos os outros eventos possuem as suas, né? Exatamente. Eu até procurei aqui no Twitter agora, tô até com vergonha, porque eu citei aqui, a Elica, achei, né? Quem faz a transmissão junto com o Alex Franco, né? Eu tenho que fazer justiça, né? Porque citei o nome dele e não citar o nome dela. E eram os dois que faziam, né? E agora quando saiu, né? Que meio que não teve a transmissão em Joinville, também, tipo, a gente perdeu os casters. Então precisa ver quem que teria transmitir, se eles fariam essa transmissão oficial também. Mas é aquela coisa, se tiver a transmissão, né, seja ela em inglês, pelo menos a gente tem a opção de retransmitir, né? Porque em Joinville, um regional super legal, mas a gente acabou perdendo, né? Isso se perde, né? A história do Pokémon na Latinoamérica, ela deixa de ser registrada. E registrar é sempre importante, né? Porque a gente vê, por exemplo, até hoje no YouTube, assim, grandes momentos do TCG aqui, sabe? Finais de nacional, de state, de likes antigos, coisas interessantes estão lá disponíveis para você assistir hoje, em 2024. E no de Joinville não tem, porque eu, por exemplo, não consegui ir para o regional de Joinville. Eu não sei como é que tava lá. Eu não tenho ideia de como foi, porque a gente não pôde assistir, né? Então isso é sempre muito, muito triste. Exatamente. Tipo, foi um regional bem organizado.
como tem sido os últimos regionais. Mas é uma história que se perde, né? Porque, por exemplo, era o primeiro ano do Sasso na Master, foi a primeira final dele e não tem registro disso. A gente tem fotos, né? Porque o Ruimar pôde registrar as fotos do evento, mas a gente não tem registro da partida, a gente não sabe como foi a partida dele com o Ierko, por exemplo. Isso eu acho bem complicado, porque parte da história do Pokémon na Latam, né? E nas 3 categorias, inclusive Pokémon GO, Pokémon VGC e outros, acaba se perdendo, né? E é muito triste que a gente tem muitos bons jogadores aqui que merecem ter o registro histórico de estar numa stream, de estar num resultado legal, performando ali pra tudo assistindo. Seguindo aqui, foram reveladas novas cartas promocionais para eventos de final de ano nas ligas Pokémon. Esses eventos vão ser realizados no mês de dezembro e a ideia é que eles sejam eventos casuais. Inclusive, a Pokémon ela incentiva que sejam até utilizados formatos diferentes, né? Óbvio, né? Se for do agrado da comunidade, é para esse tipo de evento. Então, estimular formatos como Magnezone, Raid, Dito, GLC, coisas assim. Mas se a sua comunidade for standard, um standardzinho não faz mal para ninguém. Quais são essas promos a serem distribuídas em dezembro? É o PJ de 151, aquele que usava antes da existência do Dusclops, né, que tem o Call for Family, o Skate de resgate de Temporal Forces, aquele que reduz o custo em 1, e o estádio Festival Grounds de Twilight Masquerade, né. No exterior, essas promos incluem uns pacotinhos de dados, isso não vai vir no Brasil, tá? Para o Brasil são só as cartas. Qual o problema com isso aqui? No Brasil, por um erro interno, tá? Isso aqui eu já posso confirmar, a informação em primeira mão, foram enviadas apenas as promos da Praça de Festas, né? O Festival Grounds e do Skate. O PJ não foi enviado para as ligas e muito provavelmente vai ser enviado em breve. Então, se você for participar de algum evento, a gente já está aí na iminência, né, de entrar em dezembro, se a sua loja local já realizar os eventos e entregar, não estranhe não receber o PJ, eles não estão entregando porque eles também não receberam, tá? Mas e aí, o que vocês acharam dessas promos? As cartas em si eu achei meio qualquer coisa, mas até não sei se foi proposital, provavelmente sim, mas tem uma temática aí, né? Uma praça, um pombo que tem na praça e um skate, que a galera anda de skate na praça também, então tem um sentido aí. Olha, eu não tinha pensado por esse lado, não. Olha, eu não quero ser o chato do grupo, mas eu não gostei dessas coisas. Porque, assim, são cartas que meio que perderam o time, né? Atualmente. O skate ainda joga, né? O PJ é uma ótima carta, mas no meta de Dusknoir, o Dusknoir mesmo, né? Já nocautei ele ali. E o Festival Grounds só veria um jogo assim se Clough virar tier 0 em alguma situação, em algum momento, né? Exatamente. Eu acho que, claro, promo sempre é legal, né? Sei, pra gente colecionar sempre é bacana, mas eu acho que é um problema da Pokémon com TCG, né? Às vezes ela perde um pouco o timing em certas coisas, tipo, as promos do período de férias entre as temporadas desse ano foram muito boas, né? Mas essas do final do ano eu achei bem fraco, assim, porque são cartas que meio que ou não viram o jogo, tipo, o Festival Grounds não viu o jogo, né? Teve muita expectativa, mas acabou não vendo na prática. E as outras duas, assim, principalmente com a chegada do Latias, né? Latias X, Skate vem perdendo um pouco o sentido, porque o Latias, ele resolve de uma forma até melhor, né? A questão de recuo e tudo mais, então vê que até o Lost Box tá usando bem pouco esse Skate, né? Acho que no máximo vai uma cópia e tem esse que nem vai cópia de Skate. Mas o próprio Miraidon lá do top usava Latias e uma cópia do Skate, né? Então acho que ainda é uma carta a se ficar de olho, assim, né? E talvez sejam cartas não tão usáveis mais pela mesma lógica da promo de Mundial não ser mais tão usável, né? Pra evitar justamente que o pessoal embolse isso aí e repasse a preços absurdos depois, né? Talvez. É verdade, tem isso ainda, né? O Skate, eu consegui fechar ali nos prize packs o foilzinho bonitinho, eu acho que eu preferiria usar ele. O PJ eu não vejo no futuro próximo ele voltando a ver jogo, então tanto faz, né? Agora o Praça de Festas eu pegaria só porque eu gosto de ter as cartinhas promos na minha pasta de jogo, né? Se eu conseguir fechar 4 Festival Grounds eu tô feliz. Bom, falando em promoção, em coisas do tipo, foi anunciado, né, o evento
a promoção do McDonald's 2024 no primeiro momento na França, né? É o que é bastante, aliás, bastante não, é o que é pouco usual, na verdade, né? Porque geralmente as promoções de Pokémon naquele país acontecem de 1 a 2 meses depois dessas promoções, por exemplo, nos Estados Unidos. E apareceu primeiro lá, dessa vez, né? Na França vai acontecer de 4 de dezembro a 21 de janeiro. Ainda não há data para essa promoção acontecer nos Estados Unidos, muito menos aqui no mercado brasileiro, apesar de eu não duvidar que ela vai aparecer. Dá para ver que a coleção é bastante centrada dessa vez em Pokémon Dragão, provavelmente para celebrar o fato de que 2024 é o ano do dragão, e ela vai conter 15 cartas, das quais 6 serão holográficas, né? Da mesma maneira como foram nos últimos anos, você vai receber um pacotinho com 4 cartas, uma delas holográfica, e as cartas desse ano são Charizard, Quagsire, Pikachu, Miraidon, Hatenna, Koraidon, Umbreon, Dragapult, Hydreigon, Rorimum, Jigglypuff, Dragonite, Eevee, Rayquaza e Drampa. Eu chuto que o Pikachu com certeza deve ser uma das cartas foil, o Charizard também. Fora isso, o que é um pouco também não muito usual é o fato de que elas vão misturar. Tem algumas cartas que vão fazer parte dessa coleção que voltam lá para Era Espada e Escudo. Por exemplo, esse Charizard aí que é de Vive de Voltage, é aquele que tem um leão no fundo. Então a gente vai ter na coleção do McDonald's desse ano cartas com borda amarela, cartas com borda cinza, né? Então assim, a gente espera que apareça aqui no Brasil. Ultimamente tem vindo, né? O Wesley que o diga, né? Que sempre vai atrás dessas promos aí. Mas o que vocês acham? Vocês colecionam? Você coleciona, Thales? Eu coleciono. Eu gastei de dinheiro com essa carta, eu acho que foi em 2022, foi o ano que eu voltei a jogar Pokémon TCG depois de um hiato de 12 anos. O que eu já gastei no McDonald's por causa dessas cartas. Olha, é aquela coisa que a minha esposa sempre fala, Pokémon, ela sabe formas de tirar dinheiro da gente. Então, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente sabe que algumas dessas cartas já não jogam, né? É mais pra coleção mesmo. Mas essa é um tipo de coleção que eu sempre gosto de ter, né? Eu sempre gosto de... Porque não tem muita tiragem, né? Então você tem que ir no McDonald's, tem que comprar, não é igual você chegar numa loja e comprar qualquer sim. Então, mas eu gosto de ter. E eu achei bem legal a lista desse ano, né? Tem alguns Pokémons que é um dos meus Pokémons favoritos, principalmente o Rorimum. Quero ter Rorimum das promos de McDonald's, sim, desse ano. Tomara que o Rorimum seja foil, inclusive. Mas é bem curioso essa seleção de cartas aí, porque realmente, como o João falou, né? Tem cartas de borda amarela, borda cinza, vai ser pra quem for colecionar todos, vai ficar meio bagunçado ali na pasta. E acredito isso também que eles estão aproveitando do hype do Pocket, né? Tanto que a primeira arte promocional que eles postaram no Twitter do McDonald's da França foi uma carta de um Big Mac no formato ali do TCG Pocket, né? Então eles devem estar bebendo bastante dessa fonte, desse hype aí para lançar lá também essa coleção nova. E de falar, essa carta do Big Mac ficou maravilhosa, tá? Eles misturaram cartas antigas de borda amarela com as de borda cinza, porque eles perceberam o erro, porque borda amarela é superior. Aqui é time borda amarela, tá? Sempre. Borda amarela muito melhor do que essa borda cinza, que você olha pra ela já fica esbranquiçada porque ela lascou, porque pegou no cantinho da pasta. Eu sou time borda prata, viu? Eu gosto da borda amarela também. Então acabou o programa. Vambora, não dá não. Seguindo aqui, a gente falou nos episódios pra trás aí no Dragon News sobre 2 nomes de coleção que a gente imaginava que viria em algum momento de 2025, e a gente pode confirmar que Black Bolt e White Flare serão coleções a serem lançadas no mês de junho lá no Japão, mais especificamente no dia 6 de junho. O que é mais interessante é que essas 2 coleções, quando juntas, vão conter todos os 156 Pokémon de Unova. Então, como seguindo a especulação, né, cada uma dessas coleções vai ter como grande personagem principal
o Reshiram e o Zekrom, além de, lá no Japão, Deckbox, Sleeves e tudo mais. Tá? As duas coleções vão ser daquele tipo Enhanced Expansion Pack, que foi mais ou menos como foi a coleção 151 lá, né? Então lá vai ter aquelas cartas Mirror Holofoil, que é o que a gente chama de reverse, e a gente ainda não sabe se vai ser no mesmo estilo da 151, que teve aquele duplo reverse no Japão, né? Reverse de Pokébola, reverse de Master Bola, que vai vir pra gente agora na Prismatic Evolution de janeiro, né? Fora isso, vai também ter um binder, que vai ter um Victini promo, além de alguns pacotinhos e outras coisas. O que não ficou claro, e aqui a gente entra num campo puramente de especulação, tá? Essa coleção, essas duas coleções japonesas, vem no momento bastante próximo do lançamento, né? Especula-se, né? Do Pokémon Legends ZA, que acontece em Kalos, né? Então, assim, né, lançar uma coleção dupla inspirada em Unova, com o jogo saindo em Kalos e tudo mais. Então, tá surgindo aí a especulação de que a simples existência de Black Bolt e White Flare indicam um possível remake de Pokémon Black e Pokémon White. E aí, o que vocês acham? Vai ser a coleção 156 agora, né? Já teve a 151, agora... Não, 5 mil. Um fã de Black and White detectado. Eu tenho uma opinião desde quando foi anunciado o Legends ZA, né? E esse pra mim vai ser um jogo cross-gen. Pra mim vai ser lançado tanto no Switch quanto no sucessor do Switch, né? E eu acho que o remake de Unova vem como seu último jogo da era Switch pra fechar com chave. Considerando que eles confirmaram a retrocompatibilidade, então... Sim. Deve realmente ser cross-gen com algumas melhorias no sucessor, né? 2 anos sem jogo de Pokémon no principal console da história da Nintendo, eu acho muito tempo. Nessa sua conta, o remake viria antes do Legends ZA, então? Não, isso. Não. Eu acho que o ZA é novembro do ano que vem. Caraca, novembro do ano que vem? É novembro do ano que vem. Por aí. Mas aí o remake vem quando? No meio do ano? Junto com a coleção? Eu acho que viria no meio do ano. Eu acho que possivelmente normalmente em abril, normalmente tem uma Nintendo Direct, e eu acho que normalmente vem. Ou vem anunciado em fevereiro na Pokémon Direct. Dia 27 de fevereiro, que sempre tem a Pokémon Direct. Seria um momento absoluto de cinema se o cara falasse, e esse jogo tá lançado agora, e você pode comprar no Switch imediatamente, entendeu? Ia ser um momento impressionante se eles fizessem uma coisa dessas. Olha, eu tô esperando há anos o remake de Unova, porque eu tenho um carinho muito grande com 2 gerações, que é a quinta e a sexta, né? Porque a quinta foi a primeira geração que eu consegui comprar um jogo original, e a sexta foi que eu comprei o jogo no lançamento. Então, tipo, a única coisa que eu espero, apesar de ter toda a melhoria de qualidade de jogo, de vida do jogo, mas eu espero que o remake não seja nos moldes que foi Brilliant Diamond e Shining Pearl. Não deve ser. A gente não fala de Brilliant Diamond e Shining Pearl nesse podcast porque dá gatilho no Wesley. Eu acho bem difícil que isso aconteça, porque se a gente for pegar, por exemplo, o Legends Arceus, ele foi anunciado em fevereiro de 2021 para ser lançado ali em janeiro, fevereiro de 2022. Então foi um ano aí de anúncio para lançamento, né? Eu acho bem difícil que aconteceria assim. Ainda mais que teve esse baita vazamento de dados da Game Freak. Eu acho que teria alguma coisa no meio, provavelmente. Será que nessa última Pokémon Direct da era Nintendo Switch a gente finalmente vai ver os Pokémons clássicos no Nintendo Switch Online? Porque isso aí é toda semana tem toda semana tem uma especulação dessa e nada, né? Dos Virtual Console no Switch. Falando em especulação, Thales, qual será o melhor nome pro sucessor do Switch e por que ele deve ser Super Nintendo Switch? Cara, na hora que você me fez a pergunta, eu ia falar Super Nintendo Switch. É porque acho que depois do Switch é um dos melhores consoles da Nintendo, Super Nintendo. Com certeza. Quando você fala em referência de videogame, eu sempre tenho Nintendo na minha cabeça. E olha que eu tive todos os PlayStation, tive Xbox. Mas quando fala referência existe até termos, né? Tipo, da década dos anos 90 que dizia que as crianças não tinham que largar os videogames, elas tinham que largar os Nintendos, né? Então, e o Super Nintendo foi um sucesso
estrondoso, né? Então, imagina, agora que o Switch tá pra superar o PlayStation 2 como o console mais vendido de todos os tempos, o sucessor tem que ser o Super Nintendo Switch. Eu gosto bastante desse nome, mas eu acho que para eles tentarem fugir do problema de marketing que foi o Wii U, eu não sei se eles iriam para esse lado, não. Talvez só colocar um 2 ali seja mais seguro, apesar deles nunca terem feito esse rolê de numeração com consoles, mas o Wii U deu bastante problema de marketing por conta disso, né? Então não sei se iriam para esse lado. Sobre essa questão que você falou aí de as crianças tinham que largar o seu Nintendo, é aquela coisa, né? Você chamar um produto pela marca em vez do nome dele, né? Tipo, você chamar um videogame de Nintendo em vez de videogame, você chamar uma lâmina de barbear de Gillette em vez de lâmina, por exemplo, é uma coisa do ponto de vista linguístico muito interessante, né? Ninguém vira referência de um produto assim de graça, né? Chamavam de Nintendo por algum motivo, né? Então, aquela época ali foi sensacional mesmo. Essa história, inclusive, vem de quando começou as discussões, né, entre violência versus videogame, esse termo foi cunhado, inclusive, por um senador republicano dos Estados Unidos, que ele deu um discurso na época super forte contra videogames. Ele fala que a América tinha que largar os seus Nintendo. Então, tipo, você vê que era uma referência de gente leiga, né? Porque, claro, se ele tá discursando contra videogame e todos os benefícios que o videogame hoje comprovadamente traz às pessoas, né? Você vê que, tipo, o quão forte era a Nintendo em referência ao videogame. Então, isso com certeza. Mas esse negócio que o Wesley falou, que eles tiveram um problema com o Wii U, mas isso foi também um grande problema da era Wii, né? Porque o Wii, ele tinha, sei lá, 30, 40 periféricos, né? Era esteira, era skate, era raquete. Então, quando foi anunciado, muita gente falou, o Wii U é mais um periférico desses. Só um tabletzinho. Só um tabletzinho. Tipo, nem vou comprar, eu já tenho o Wii U. E o Wii já serve pro que eu quero, né? E eu acho que o Switch, ele não sofre tanto disso. Por isso que eu acho que poderia ser Super Nintendo Switch, sim, viu? Tem a minha torcida. Seguindo aqui, a gente estava falando alguns minutos atrás sobre a vinda, né, da coleção Prismatic Evolutions em janeiro, e o que vai fazer parte dela, né? Muito provavelmente as cartas da coleção Terastal Festival X, a ser lançada agora no dia 6 de dezembro no Japão. Qual a parte interessante? As cartas da parte principal da coleção Terastal Festival X foram reveladas, além de algumas das secretas raras. Como a gente já comentou aqui no Dragon News, né, essa coleção lá no Japão vai ser lançada como uma High Class Pack, né, uma coleção High Class Pack, que é aquela que vem com 10 cartas em vez das 5 que aparecem no mercado japonês. O que vai ter nessas cartas? A maior parte delas são reprints de cartas lançadas durante o ano. Isso acontece para poder ajudar a garantir que os jogadores tenham acesso, né, às cartas mais importantes, além de levar para o Japão, né, para o Oriente, algumas cartas às quais eles não tiveram acesso, especialmente em artes diferentes. Quais artes? Por exemplo, as promos de pré-release. Usualmente, as cartas que são lançadas nas nossas promos de pré-release vão para o Japão por meio dessas High Class Pack Sets que lançam no final do ano. Das cartas que são inéditas, que aparecem aqui, a gente já comentou a esmagadora maioria delas, né? A gente falou sobre o Putin, sobre as Evolutions, sobre o Seeking, mas tem uma que a gente não tinha falado, que é a Rabanberry. Se você der uma olhadinha nela, é mais uma daquelas berries que a gente falou que estão sendo introduzidas e reduzem, né, o dano que o Pokémon recebe. O texto é basicamente o seguinte: Rabanberry, ferramenta Pokémon. Se o Pokémon ao qual esta carta está ligada for danificado por um ataque do Pokémon Dragão do seu oponente, ele recebe 60 pontos de dano a menos depois de aplicar fraqueza ou resistência. Então, descarte esta carta. Ou seja, basicamente o mesmo texto, né, das outras berries, e aí a gente pode até falar um pouquinho sobre ela, além de algumas cartas secretas raras que foram reveladas. Dentre elas, a gente tem o profissionalismo do Larry, Ortega, o Érico, a Supporter Nova, o Freds em Paldeia, Giacomo, a Mela, a Eri e alguns Pokémon secretos aqui, como o Ogerpon de grama, que ficou uma arte absurda aqui do Yukihiro Tada, além de outras cartas. Eu queria, né,
que vocês elencassem aí as cartas que vocês acharam maneira, a arte aí. Eu sei que o Wesley já vai direto nas do Shinji Kanda, mas e aí, o que vocês acharam dessa Berry e dessas artes que foram reveladas aí? A Berry para esse formato é uma das mais interessantes, né? Tirando ali a Dark, que a gente tinha comentado. É um formato com bastante dragão jogando, né? Regidrago, tá bem alto. Dragapult, Raging Bolt. Então, é uma das Berries para ficar de olho, assim. E das artes, não precisa nem falar, né? O Horimun é o campeão aí pra mim. Eu fui inventar ainda de colecionar o Shinji Kanda e o cara só tá lançando pedrada aí. As berries, elas estão pra esse bloco de Scarlet e Violet como as luvinhas estavam pra Sword and Shield. Sim. Basicamente é o efeito reverso. Exatamente. Mas assim, dessas artes novas, esse Raging Bolt ficou assim. Na hora que eu vi essa carta ontem, eu falei, meu Deus, preciso disso. Tipo, eu acho que foi minha carta favorita dessas artes secretas novas, junto com o Iron Hands. Eu gostei muito. E o Sylveon, né? Porque o Sylveon, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ele é a melhor Evolution. Então, eu achei, tipo, incrível a arte do Sylveon também. Você falou lixo errado, cara. Mas engraçado, os dois falaram Umbro errado. Mas a Ursaluna, cara, que arte absurda da Ursaluna. Gostei também, viu? Todas, Olha né, na isso, verdade, se a cara. gente for parar pra olhar, todas as artes estão absurdas, né? Muito lindas. O Terapagos... Não sei. Crown Zenith 2, né? O Terapagos eu achei meio meta. Então, o Terapagos ele sofre do mesmo problema, né? Você não consegue identificar o que é o que. O Terapagos, pô, eu não gostei de... Pra ser bastante sincero, eu joguei o like de Terapagos, tá? Uhum. Eu não gostei de nenhuma arte dele. Tipo, a regular, a full art, a gold, nenhuma arte dele eu achei bonita, cara. Eu gostei da carta, acho que ela tem um potencial legal, batendo e tudo mais. E competitivamente falando é muito boa, mas, nossa, eu não gostei de nenhuma arte que essa carta teve. Eu sigo o relator, viu? Porque é muito difícil de você identificar como uma carta pequena. É muito difícil. O Pokémon tem muito detalhe. Por exemplo, no jogo ele é lindo, né? No playmatch de Joinville, por exemplo, ele ficou bonito. Mas na carta, eu acho que como é muita informação por um espaço tão pequeno, fica difícil de você visualizar, né? O que eles querem passar ali. Então, não é que Pokémon seja ruim, como você falou, a carta pro competitivo é maravilhosa. Mas as artes em si fica difícil. Eu acho que a regular é a melhor carta, por parar pra ver. Porque é a que você melhor consegue identificar o Pokémon, né? Agora eu queria levantar duas perguntas aqui sobre essas artes, tá? Já tá com o bolso preparado pra pegar esse Horimun X aqui do Shinji Kanda, Thales? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2 é: e esse Kieran aqui que deu um tapa na Pantera antes de sair na foto? Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que essa não dá pra mim, por minhas condições financeiras, não dá pra fechar um set. Vai ter que ser uma de cada ali no sofrimento e na sorte abrindo as cases, né? Que a gente abre toda a coleção. Mas... Pô, só lazer. É que o Raging Bolt com certeza eu vou comprar, porque assim, eu tenho tatuado essas 3 feras lendárias de Jotô, né? Então eu tenho que ter as versões ancestrais delas. Então vou ter que comprar. Outra coisa interessante nas artes foram essas full art dos líderes da Team Star, né? Que pegaram ali a versão pós-Team Star deles no jogo, sem as fantasias, né? Mais um skin de estudantes mesmo. Então, se você pegar a Eri e o Atticus ali, você nem reconhece que é a mesma pessoa. O Atticus, ele tem o quê? 40 anos em cada perna, né? O cara já tá com cabelo branco, pô. O Larry que trabalha e ele que envelheceu, não entendi. Não, o cara platinou, pô. Nevou ali. Eu gostei bastante dessa carta da Eri. Nem parece que uma carta tão fofinha assim vai descartar os seus 2 carquinhos e impedir de você fazer seu pidgeot, né? É bem isso, né? É bem isso. Seguindo aqui, passar para a nossa última notícia da semana, falando um pouquinho de Pokémon TCG Pocket. Foi anunciado um novo evento, na data de ontem, né, dia 28 de novembro, um novo evento no TCG Pocket, que é uma batalha contra um deck de Venusaur. Então você vai acabar jogando contra esse deck de Venusaur X, né? E você vencendo, você tem a chance de ganhar um Promo Pack A-Series Volume 2. Se você vencer o deck na versão Expert, você ainda garante, né, que você vai ganhar o boosterzinho promo, né? Cada booster desse, ela tem uma carta promo
você tem 12% de chance de tirar um Venusaur secreto bonitão, 15% de chance de tirar um Greninja e 23% de chance de tirar ou Haunter, ou Onix, ou Jigglypuff. O Haunter e a Jigglypuff são novos, os demais são artes alternadas, né? Veio bastante a calhar, né? Teve um evento de Pokémon de fogo um pouco antes, então talvez não seja tão difícil assim para vencer o deck do Venusaur, né? Que você vai estar batendo nas fraquezas. E na próxima semana vai entrar, né, no cenário uma Wonder Pick envolvendo cartas do Bulbasaur e do Magnemite, também cartas promocionais, tá? Então é isso aí, o TCG Pocket tá aí, não bastasse fazer seus 3 milhões por dia, tá voando o bicho, né? É que nem o Thales falou mais cedo e a gente sempre fala isso, Pokémon sabe fazer dinheiro, né? Sabe arrancar dinheiro da galera. Thales é contra o TCG Pocket? Jamais, pelo amor de Deus, eu tô chateado nisso. Já cachou? Eu completei hoje, inclusive, hoje de manhã, né? Que é quando eu acordo, vou tomar meu café, eu deixo o horário programado pra abrir os 2 pacotinhos que a gente tem a cada 24 horas. E é meu jogo de café da manhã, assim, quando eu tô tomando café. E hoje, calhou, por causa do evento, eu consegui completar os 151 Pokémons de canto, né? E eu consegui pegar a carta do Mew, a carta Motion, né? Lá do Mew. E já completei também esse evento aí. Não, eu quero ver se você cachou no aplicativo. Já deu dinheiro pro Pokémon nele? Não. Já. Sabia. mas tem uma justificativa. No meu roleplay, eu tinha muito, dinheiro acumulado lá. E às vezes, preciso fazer uma raid no Pokémon GO. Não tenho aqui, faço. Aí tu compra lá, sobra umas moedas. Sobra algum dinheirinho, um trocadinho. Preciso renovar a assinatura do Pokémon Home. Aí sobra algum dinheiro. Aí tinha, sei lá, uns 150 reais lá, falei, quer saber, vai tudo em Pokémon Pocket aqui, abri 30 pacotes, 10 de cada versão, então eu tô com acho que 1.200 cartas já abertas lá no Pokémon Pocket. E eu vou ser bem sincero, viu? Devido ao tamanho do sucesso do jogo, diferente do Master X, né, e outros jogos, eu tenho uma opinião que eu acho que Pokémon Pocket, logo mais, vai ter 2 coisas. Alguma coleção especial no TCG físico, baseado no Pocket, como foi com o Pokémon GO, porque o Pokémon GO fez muito sucesso. E outro que pra mim vai começar a ter torneios oficiais de Pokémon Pocket, porque o formato de jogo dele é muito legal. Né? Lembra muito Base 7, inclusive. Torneio online já tá rolando com quase 2.000 cabeças já, né? Exato, então eu acho que vai começar a ter evento, principalmente quando entrar gerações novas, como por exemplo Jotô, que o pessoal tem muita memória afetiva, muita gente começou a jogar também na era de Rubi Safira, então quando começar a entrar Blaze, Sceptile, enfim, eu acho que esse jogo vai fazer dinheiro por muito tempo pra Pokémon. Eu acho que tem tudo, viu? Eu torço bastante para que tenha um cenário competitivo nele, porque ele é muito receptivo, sabe? É bem fácil a mecânica. Então ele é bem receptivo para quem quer começar a jogar Pokémon, mas não tá preparado para é muita estratégia, são 60 cartas, eu não quero gastar dinheiro jogando, né? Então eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer começar nesse mundo do card game e não sabe por onde, né? E eu vou te falar, viu? O Lee falou de tá rolando torneio online. Eu, por curiosidade, abri aqui o Limitless, que é basicamente onde todos os torneios online acontecem hoje em dia, né? E a gente tem acontecendo no momento da gravação desse programa, tá? Tem acontecendo 5 torneios de TCG no TCG Live, 1 torneio de VGC no Switch, 4 torneios de Pokémon TCG Pocket. Tá? Inclusive, se você pegar e organizar pelo número de jogadores, os 2 torneios com mais jogadores são de Pocket, com 250 e 165 jogadores nesse instante, né? O primeiro de TCG no Live tem 90 jogadores. Então, assim, não vai demorar muito para ter um cenário competitivo desse negócio, não. E aí vai ser um desafio, porque eles vão ter que tentar diminuir um pouco a ideia do pay to win ou dar uma equilibrada no jogo, né? Mas você sabe que eu acho que isso vai acontecer mesmo, assim, porque se você for parar pra analisar, por exemplo, Pokémon GO e Pokémon, eu vou comparar muito os dois, porque eu acho que foram os maiores hypes de jogos mobile de Pokémon, né?
Só que o TCG Pocket ele não sofre com uma coisa que o Pokémon GO sofreu. Que foi o quê? As implementações do Pokémon GO, por ser um jogo de realidade aumentada, e principalmente porque quando ele foi lançado, foi em 2016, o trabalho para fazer a tecnologia para implementar novas features nele foi muito mais difícil, e aí o jogo acabou perdendo o hype, porque quando começou você tinha captura de Pokémon e tinha batalha de ginásio. As raids começaram a vir muito tempo depois, que foi as raids de Mewtwo, né? E só que isso demorou muito, e o hype do jogo já tinha caído, já tinha ido para ladeira abaixo, né? E Pokémon tem trabalhado muito para que o hype do jogo volte, né? A comunidade brasileira de Pokémon GO é muito unida, muito grande, mas o Pocket não sofre disso, até pela tecnologia, pelo cliente dele ser um cliente da Cryware. Se eu não estou enganado, a Cryware é desenvolvedora desse jogo, né? E a Cryware, se eu não estou enganado, quem não se lembra, ela trabalhou muito em jogos de Dragon Ball Z, Budokai. Acho que Budokai Tenkaichi na época do PlayStation 2 e tudo mais. É uma empresa experiente. E você já tem ali o principal modo de cenário competitivo, que é as batalhas. E as trocas vêm agora em janeiro, segundo leakers, né? E eu acho que já foi confirmado também. Então o jogo não acaba sofrendo disso, e é mais fácil você manter o hype, né? E você acaba criando uma comunidade ali. Então eu acho que Pokémon Pocket ele tem muito potencial. A Pokémon tá em cima de mais uma mina de ouro novamente, né? O Pocket ele é da Dena, né? Que é o mesmo que faz o Master X também. Isso. E realmente, cara, eles não... Assim, o hype do lançamento deu uma diminuída, porque realmente não tem muito o que fazer, né? O deck do jogo é abrir pacote, e aí tem a galera que gosta de jogar mesmo. Então, tanto que o João comentou, e os torneios online, né? Aí o jogo tentar se manter através de eventos, né, para manter a galera presa, tipo esse evento do Venusaur, teve o evento de Pokémon de Fogo na semana passada, vai ter outro evento de troca misteriosa ali com 2 Pokémon promo novo, né, já deve virando o mês, já deve vir carta nova no passe ali deles também, que deve sair o Mewtwo promo. Aí eles tentarem fazer esses eventos para prender a galera, né, porque acho que um cenário competitivo oficial com uma coleção só, acho que ainda não cabe ainda, né? Ainda mais que mais de 90% dos decks que tem é RNG, né? Então, acho que ainda não se sustentaria ainda. Mas tem um potencial muito grande, principalmente vindo às trocas aí, né? Eu concordo. Eu acho que precisa de ter mais coleções. Eles já anunciaram até o primeiro mini-set, se não me engano, não foi? Já. Então, eu vejo um potencial legal pro jogo no futuro, mas eu acho que o competitivo mesmo teria que depender de mais coleção. O jogo tem até uma base maior de coisa para funcionar, né? Se você for pegar, por exemplo, e tentar voltar lá no começo do Pokémon TCG, o meta da Base 7 era meio paradão, né? Porque você não tinha muita coisa. Ele foi desenvolvendo mais quando mais coleções foram entrando no jogo, né? O meta na época era Rainmaker, né? Que era o deck Hitmonchan ou Rain e Blastoise e Rain-Dance, né? Não foge muito disso, né? Depois que quando começou a vir as coleções, né, dos Babies, né? Que aí tinha o Cleffa, tinha os outros decks de control, né? Que era o Slowking, que aí começou o jogo a se desenvolver mais. E eu acho que eles vão implantar novas features para o jogo ser competitivo. É muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro que esse jogo vai fazer ainda. Mas eu concordo com o Wesley, eu acho que ainda é muito cru, né, ter um set, só porque hoje o meta, se você for olhar, o que? Ou é Starm, né, com Mewtwo, Gardevoir, Gardevoir, Striker, Charizard Moltres. Aí tem o Marowak, né, que corre ali num tier mais baixo, mas é isso. Tem muito esse eu não vi ainda, não joguei com esse baralho ainda não. O Moeda. É moeda. Moeda? Que delícia. Você joga 2 moedas, acho que ele bate 80 para cada 80, cara. Né? Achei maravilhoso. Tem um de Venusaur e Executor também, que tá numa tier mais baixa, que é bem divertido também. Sim, se for comparar com o Base 7 de TCG físico mesmo, tem bem mais variedade, né? Até porque tem carta pra caramba por ser uma coleção só, né? Mas ainda assim, os decks não tem a gama de treinadores mesmo do jogo ainda é bem baixa, né? Realmente não tem muito, tá bem cru mesmo. Acho que é uma das maiores dificuldades aí do jogo é o RNG, né? Tipo, até por isso que a gente vê uma certa dificuldade em você, por exemplo, que eu já vi gente tentando emular o jogo do Pocket no físico, né? Mas algumas coisas são meio complicadas, né? Como, por exemplo,
como que eu vou justificar uma Pokébola? Pegar um Pokémon aleatório, Não é. sabe? O jogo foi feito pra não funcionar físico, né? Igual o Marvel Snap, por exemplo. Sim. É feito pra jogar online porque funciona daquele jeito, né? Tem o RNG, tem coisas aleatórias ali que geram, tem coisas que são geradas no meio do jogo que simplesmente não dá pra fazer físico. Eu entendo o ânimo da galera de querer jogar um Pocket físico, mas certas coisas não funcionam. Concordo. Exatamente. Isso é complicado, né? Só fazer um... pode falar. É só o último, pra gente encerrar esse caso. E também existe também o desafio da Pokémon em entender que, assim, o Pocket, ele tem que se distanciar do TCG tradicional. Então não adianta daqui a pouco eles começarem, vamos botar aqui carta prêmio, vamos botar aqui, vamos aumentar o número de cartas por deck, se acabar as cartas do deck, aí você perde. Isso tem que ser distanciado porque são mundos diferentes, apesar de serem card game. Isso eu também acho que a Pokémon precisa ter esse entendimento, esse cuidado com esse jogo, né? Porque realmente são coisas diferentes, né? Tipo, se você for parar pra pensar que nem... O jogo ele é muito voltado mesmo, que nem vocês falaram, que não é voltado para você jogar no físico e é muito baseado em RNG. Você tem algumas mecânicas ali, eu jogo com um básico, duas Pokébolas, ou então jogo com um básico só de cada e mais evoluções. Não tem Mulligan, né, no jogo? Então, exatamente. Então isso é o desafio da Pokémon. Qual que é o ponto que eles convergem e os pontos que eles têm que divergir, né? Até para as comunidades não entrarem em choque. Acaba virando realmente uma porta de entrada, né? O galera que tem muita gente aí que tá começando eu vi muito relato em rede social de gente começando a comprar a carta física porque hypou com o Pocket, né? Ou foi no próprio like mesmo, teve gente que só jogou o Pocket e foi no like porque achou que seria um evento legal, morava por lá, era fácil acesso. Então realmente é uma ótima porta de entrada, né? Bom, essas foram as notícias da semana e no final da semana passada tivemos mais um regional, o Regional de Sacramento. Muita coisa interessante apareceu. Ele foi o primeiro com Surging Sparks, estou correto? Isso, foi, né? Exato. O primeiro com Surging Sparks. Então vamos lá ao Top 8, o grande campeão foi London Kettler do Canadá, de Miraidon, vencendo Kenneth Gilman dos Estados Unidos, também de Miraidon. Em terceiro lugar tivemos Victor De Velasco do México, de Goldengo. Em quarto, Grant Shane dos Estados Unidos, de Regidrago. Em quinto, o inimigo do jet lag, Brent Tonison da Austrália, de Regidrago. Em sexto, John Wang dos Estados Unidos, de Regidrago. Em sétimo, Noah Sakajian dos Estados Unidos, de Regidrago. E em oitavo, Isaiah Williams, também dos Estados Unidos e também de Regidrago. Sim, 5 Regidragos do top 8 e os 5 ficaram nas últimas posições do top 8, veja só você. Tá pouco, hein? Tá pouco Regidrago. Tá pouco Regidrago. De cartas de decks interessantes que a gente pode ver no Day 2 do Regional de Sacramento. A gente tem em 10º lugar o Ihao Shen dos Estados Unidos, de Ancient Box, acho que é o melhor resultado recente do Ancient Box. Em 14º, Andy Zeng dos Estados Unidos, de Shenpao Bascarbro, fazia tempo que não tava aparecendo assim em posições tão altas. Em 32º, fechando o top 32, Drew Townsend, de Greninja. Greninja. Greninja com Pidgeotto e 101 Charizard, tá? Muito curioso essa lista aqui. Em 44º, Andrew Choi foi de Arcaludon. A gente teve Dragapult em 47º. A gente teve um Greninja Lugia em 52º. Aí, Lost Box, Ogerpom Mikil, vários Snorlax Stall para alegria do Wesley. Um Pikachu Regigigas em 90º lugar. Em 93º, a gente teve Hydreigon, alguns Gaujin Fire perdidos por aqui. E acho que é basicamente isso, né? Fora os Cloth Electrode. Relativamente novo é o Cloth Terápagos. Cloth Terápagos, isso é verdade, teve o Cloth Terápagos, né? É um ponto a se considerar. Eu acho que é uma adição. Esqueci, em a posição 200, o 200º colocado foi Brandon Light de Toads Cruel Ogerpon. Isso aí, gente. Toads Cruel Ogerpon. Achei extremamente peculiar e muito interessante essa lista aqui, tá?
Belo deck, inclusive. Belo deck. E vocês? O que vocês acharam? Vocês assistiram o regional? Vocês acompanharam? O que é legal dessa... Eu acompanhei porque eu amo o regional dos Estados Unidos, porque é de tarde, então você tem que acordar às 6 horas da manhã pra começar a ver a stream. E o que é legal dessa mudança de pontuação que teve, né, que foi o primeiro regional com formato novo de pontuação pro Day 2, é que ele permite aparecer esses decks que normalmente ficariam perdidos no Day 1. Não, menininho, né? Exatamente. Teve um United Wins ali, inclusive. Então, eu achei bem legal. E é interessante esse meta, se você for parar pra ver, por exemplo, apesar de ser Horimoon não estar esse Ancient Box, não estar usando o Koraidon novo, né? O Koraidon novo Baby, ele faz muita diferença atualmente nesse meta, porque Miraidon nesses próximos regionais vai vir babando nos tiers, porque o deck atualmente, eu sempre chamei o deck de Mid-Raidon, o deck é muito forte atualmente com as novas adições Latias e Latias X, Pikachu, Fezandite, o deck tá insano. E o melhor dele é que ele bate muito de frente com o Regidrago, que é aí um doce, não o melhor deck do formato atualmente, né? Então... O que Miraidon sempre foi muito bom desde que lançou, e eu acho que o Alcin tem muita propriedade para falar disso, porque ele pegou Day 2 com esse deck, inclusive no ano passado, mas o Miraidon ele é um deck que pune a falha do adversário, seja falha de prize, seja falha de o Ifei aqui, no caso do Regidrago, um Energy Switch, em descer outro Regidrago, que é uma coisa que acontece muito com o deck de Regidrago, vai ser imperdoável na frente do Miraidon, ele vai te atropelar, vai pegar prize, o deck tem muito Gust, então essa lista do Landercatter é muito legal, eu testei ela essa semana intensivamente e assim, o deck é difícil de falhar, viu? Claro, sempre vai ter aquela mão, você abre, é difícil o deck falhar, são 16 energias, praticamente o Electric Generator não falha. Então, deck incrível. Eu tô bem animado pra jogar com esse deck, inclusive. Cara, Miraidon é sempre gostosinho demais de jogar, cara. Eu gosto porque é uma coisa que eu falei assim, que você não cansa, né? Ou você ganha em 15 minutos, ou você perde em 15 minutos. Não tem alternativa. É muito bom por causa disso. Eu testei já essa lista do Landon Kettler, foram só 2 partidinhas assim, não foi nada assim muito, nossa, peguei pra testar efetivamente. Comigo não funcionou muito não. Eu tive 2 mãos bem brincadas, então, mas não tem arcabouço suficiente pra né, dar um veredito do deck, né? Precisa jogar mais com ele, né? É uma lista bem diferente do que eu tava acostumado a jogar antes. Mas assim, foi impressionante ver ele dar o gerador durante a partida dele, cara. Não erra. Simplesmente não erra. É algo bizarro. É que a gente costuma falar, né? Quando é o dia do cara, não tem nem o que fazer, né? Isso é verdade. Cara, a final chegou a dar tristeza de assistir, cara. Porque o Lennon, ele atropelou de tal maneira, né? E você fala assim, poxa, mas são 2 decks muito rápidos. Sim, são 2 decks muito rápidos. E ele conseguiu ser absurdamente agressivo no jogo, né? Mas existem diferenças pontuais na lista, né? Sim. O Kennedy, por exemplo, ele usava 2 Raikou, ele usava Ursaluna, usava Greninja, né? Ele usava menos boss, usava Irida no lugar de Arven e usava uma energia a menos, elétrica. E eu acho que isso foi bem... E usava também uma Ultra Ball a menos. E você vê quem bricou, né? Porque se você for parar pra ver, é uma lista que tem bem mais potencial de brick do que a lista do Landen. A lista do Landen, ela é muito mais pra frente, e o Arven, eu acho que nessa configuração de deck atualmente, ele é superior pra mim a Irida nesse ponto, porque ele pega uma ferramenta, e o deck, por exemplo, tem a Forest Seal Stone, que você faz a jogadinha bem básica, né, de Arven na Secret Box e Forest Seal Stone, então isso basicamente você monta o setup inteiro, muitos atacantes, né? É uma pena que não tem uma forma de fazer o Pikachu bater, né? Isso seria incrível pra esse deck, mas o Raichu dá conta. O Raichu dá conta. Eu gosto, por exemplo, dessa parte da lista do Landen, dele usar 4 boss, eu acho sensacional, já que você não vai ter o Prime Catcher, e é um baralho que ele... E o Counter Catcher. 4 boss e o Counter Catcher. Porque é um baralho que ele vai gastar recursos muito rápido, né? Especialmente ali no começo do jogo, descartando muitas coisas. Na Secret Box, no Skullcabir e tudo mais. Então você ter 4 boss e o Counter Catcher eu acho muito interessante, porque
porque o seu dano é um pouco limitado, né? Então você tem que caçar os nocautes certos. Então eu gosto do Arven, eu acho uma coisa sensacional, mas uma coisa que eu vi na lista do Kenneth e eu gostei mais são os 2 Raikou. 2 Raikou é bom demais, especialmente tendo o Abismo da Área Zero. Eu acho que é uma coisa que, óbvio, né? Quem sou eu, né? O Lenden venceu com o Raikou só, mas eu acho que pro futuro é uma adição a se pensar pelo potencial que o Raikou dá pro jogo, sabe? Ele é muito forte, você enchendo o banco, você tendo outros baralhos no meta que estão trabalhando com o banco cheio também, outros baralhos que estão usando o Abismo da Área Zero. Então o Raikou é um atacante extremamente perigoso por conta do dano que ele consegue atingir, né? Então eu gosto muito de 2 Raikou no deck. Olha, os outros treinadores que o Lenden usou, acho que a linha de trainers que ele usou é um pouco mais acertada, pelos 4 Arv, pelos 4 Boss, a Ultra Bola a mais, entendeu? Eu acho que ele tem, como até o Tari citou aí, essa menor possibilidade de zicar, sabe? De brincar, né? Então eu acho que um misto das 2 listas seria o ideal, especialmente por conta do segundo Raikou. Eu testei muito essa lista no físico, né? Eu não testei ela no online, porque o live às vezes ele te dá umas mãos que a gente sabe que não existe, sabe? Tipo, não tem como. No físico. Mas eu faria, na verdade, eu gostaria de fazer, na verdade, 2 alterações nessa lista que eu acho que ficaria muito perfeito. Uma é tentar achar um espaço para uma Ursaluna. Eu acho que com a adição da Latias, ela não vira um bad start, pra parar pra pensar. Ah, com certeza. Né? E ela é um atacante muito barato no final do jogo, você não precisa ficar dependendo do Electric Generator ou do próprio Magneton, né? Mas tem uma outra carta que eu acho que eu mudaria. Eu colocaria, na verdade, 3 boss e 2 countercatchers pelo que eu testei. E eu vou explicar o porquê. O Magneton, ele basicamente faz um papel bem parecido com o Dusclops e o Dusknoir. Ele se explode e dá um prize pro oponente. E como o baralho de Miraidon é basicamente o oponente contra você, ele vai fazer o prize map de 2-2-2, quando você torna o prize ímpar pro oponente, você ativa seu countercatcher. E muitas vezes você conseguir, tipo, fazer um Arven pra countercatcher quando você não tem mais boss, ou você, tipo, precisa, sei lá, pegar um item e a pedra selada, por exemplo, e aí você tem que dar o Arven pra fazer isso, é muito forte, na minha opinião. Então eu acho que seriam as 2 mudanças, assim, bem pontuais que eu faria na lista, né? E eu concordo também com você, viu, assim, às vezes, quando você traz a Raikou, o deck fica um pouquinho manco, sabe? Ou então, quando você, tipo, não consegue achar a maca, né? Pra voltar ao Raikou, eu acho que, tipo, realmente eu concordo. 2 Raikou é muito forte nesse deck, até porque ele é draw, né? Então... Sim. Eu acho que também, não sei se é impressão minha, mas aqueles 10 de dano que os Aptos dá, ou a própria Vitality mesmo, também parece fazer falta nessa lista. E pra você bater os 230 ali de mirado em algumas situações, ou fechar aquele 10zinho em algumas... Pedem muitas das metas hoje em dia. Eu concordo. Sabe o que eu acho que foi o raciocínio que ele fez aqui? Não tô dizendo que mas o que eu pensei quando eu vi a lista, que eu tentei imaginar, né, aquele roteiro de partida, sabe? Pô, o que eu vou fazer contra o deck tal? O que eu vou fazer contra o deck tal, né? Por exemplo, esse Mirai aqui caiu contra o Goldengo. Pô, ele tem que pegar 2 prêmios de Iron Hands, ele tem que, uma hora que o cara tem que baixar o 4º Pokémon no banco, encher o banco dele e matar de Raikou, etc. Eu fui tentando imaginar os roteiros, né? E aí, por exemplo, o 240 de dano, né, que era o Miraidon com Vitality, os Aptos em campo, geralmente o pessoal usava para poder nocautear os Raging Bolt, né? O 230 é muito interessante, porque você pega, por exemplo, o Iron Thorns. O que eu imaginei é que ele foi nessas partidas pensando de bater contra esses baralhos, né, de Raikou. O Raikou passou a atingir esses danos com o banco cheio, então ele preferiu jogar na consistência do que ter os Aptos e a Vitality, que são cartas específicas que ele vai ter que buscar. Apesar de ter o Arven que buscaria, né, a Vitality e o Miraidon trazer os Aptos com alguma facilidade, e agora os Aptos também não é mais um problema, né, tá em campo, porque os 2 de recuo dele viram 0 com a Latias,
Eu imagino, vendo a lista, que foi esse o raciocínio feito, entendeu? Que aí, como o meu Raikou já consegue atingir esses danos que antes eu não atingia, eu posso trabalhar com Raikou de Bravery Charm e é isso, sabe? E eu acho que agora essa lista de Miraidon, ela vai ficar muito pesada, inclusive. Ela precisa tomar cuidado. Duas cartas atualmente que o pessoal, alguns jogadores usou no top 8 e o Goldengo usou no top 8 também, que é o quê? Um é o Togekiss, e dependendo da sorte do oponente no deck de Goldengo, ele acaba com o jogo em 2 turnos, né? Porque se ele acertar a moeda ali 2 turnos seguidos, ele pega 3 prizes nos 2 turnos, né? Porque a Togekiss dá um prize a mais. E Regidrago talvez use ou Noivern, e aí mude a lista para recolhida ciclone, ou então ele conte com a sorte de que o Miraidon não vai conseguir pegar nocaute no primeiro turno, e ele usa Executor de Alola, que basicamente é um counter perfeito para Miraidon, porque basicamente se você falhou o primeiro nocaute e você não tem Spacabilly em campo, para o Miraidon pegar 3 prizes, basicamente é você jogar 3 moedas e acabou o jogo, né? Porque ele vai nocautear 3 básicos, né? Seja o ativo ou o do banco. Então eu acho que tem um regional amanhã, não lembro o local que é, mas estúdio. Eu acho que amanhã a gente vai ver algumas dessas listas counterando o Mirai. E dessas duas cartas que você falou, eu vejo mais problema no Togekiss do que no Noivern, tá? O Noivern com 6 Gust, eu acho que é fácil de lidar. Né? O Regidrago, ele é obrigado a baixar mais Pokémon, então se você conseguir acertar os Gust Effect, eu acho que é chato, caramba, mas é contornável. Especialmente porque, eu não lembro, a lista do Lenden também tem o Iron Bundle? Tem. Ah, então, beleza. Tem 6 Gust, 4, tem 5 Gust mais o Iron Bundle, tá bom. Eu acho que dá pra contornar o Noivern, então eu acho que ele é menos problema. Agora o Togekiss, e assim, pensando pelo lado do Vitor de Velasco, que ficou em terceiro, chegou a ser até triste, porque ele teve 3 chances para ganhar o jogo no Togekiss, e ele tirou coroa nas 3, cara. Sim. O Togekiss. Então, assim, é uma carta que me preocupa porque infelizmente não é uma parada que você consegue controlar, né? Tá 100% no RNG do jogo, né? Se ele pegou o nocaute e acertou moeda, ele pegou 3 prêmios, cara. Então, assim, é uma carta que eu vejo que pode trazer problema pro Miraidon exatamente porque ele precisa dessa conta certinho. É uma coisa que eu tava vendo quando esses baralhos de Big Basics, por exemplo, jogando contra outros que precisam de setup, né? Como, por exemplo, você pega o Charizard. O Charizard precisa fazer o setup para evoluir. O Goldengo precisa fazer o setup para evoluir. O Regidrago tem que fazer o setup para conseguir fazer o V-Star, apesar de ser um Big Basic, né? Então, geralmente, esses baralhos, você pegar um prêmio é uma parada muito ruim, né? E aí o Togekiss pode corrigir isso da mesma maneira que o Iron Hands pode corrigir isso pro Miraidon. Então, o Togekiss me incomoda. Eu tava olhando aqui, inclusive, dos 5 Regidragos que foi pro top 8, 3 deles utilizaram a Alola. Sim. E a Fera Orb, né? O Grantin, o John Wang e o Isaiah Williams. Se não tem nada, acho que eles treinam juntos. Só quem que não usou foi o Brent e o Noah. O Brent e o Noah foram a lista mais tradicional de Regidrago, né? Eu acho que ele pegou a mesma lista do Like, né? Não tem nem carta. Ele nem sabia que lançou coleção nova, literalmente. Ele tava a mesma lista do. Se você abrir ali a lista dele, você vai ver que tem uns 70 jogadores que jogaram com a exata mesma lista ali. O cara tá na base do nunca mais eu vou dormir mesmo, né? A mesma lista do Jamie Cox lá, que ganhou Lily, mais um monte de jogador. Até vou olhar aqui a do Andrew Hedrick. Do Andrew Hedrick ele também usou no top 16, né? Ele usou uma mais tradicional também, né? Só a única mudança que tem é que ele usa 3 Ionos em vez de 2 para match de Raging Bolt. Mas de resto, eu acho que são cartas que realmente a gente vai ver mais aparecendo nesse meta de Stuttgart, né? Eu tô bem ansioso pra esse regional, porque eu acho que a gente já vai ver um meta mais consolidado, né? De Surgeon Spark. Infelizmente, mais novo, hein? Infelizmente a gente não viu no Like, né? Eu fiquei bem triste pelo Like, porque dos 2 últimos anos que eu joguei o Like foi meta novo, então é bem divertido você ver decks novos, né? E tudo mais. E dessa vez a gente não teve, a gente teve um meta bem envelhecido, então eu fiquei um pouco chateado com isso. Mas eu também fiquei meio triste. Eu tô bem ansioso pra esses regionais aí, até o período de férias.
Vamos então para o Rolling da semana. A pergunta que eu deixei na semana passada era uma interação muito específica que veio gerando muitas dúvidas nos grupos por aí sobre como funcionaria um Horimoon X atacando um Pikachu X que possui estádio animado em campo. Então, vamos lembrar como é que funcionam essas interações, tá? O estádio animado aumenta a vida do Pikachu em 30, passando, portanto, a 230 de vida. Enquanto a habilidade dele diz que se ele receber um dano, tanto com a vida cheia, que fosse nocautear ele, esse dano não iria nocautear e ele ficaria com 10 de dano. A questão é, o Horimoon, quando ataca com Calamity Storm, ele pode descartar um estádio e bater 120 a mais. Como que funciona? O Pikachu seria nocauteado ou não? E a resposta é não. Por quê? Quando o Horimoon anuncia o ataque, ele deve fazer a escolha de descartar ou não o estádio. Mas o estádio ainda não é descartado. Ah, eu estou de Horimoon. Anunciei o ataque e disse que vou descartar o estádio. Calculo o dano. Quanto é o dano? 220. Esse dano nocautearia o Pikachu? Não. Então a habilidade dele não vai ter o seu trigger acontecendo. Coloca os contadores de danos 220 e aí então realiza o efeito do ataque do Horimoon, que é descartar o estádio. Quando o estádio é descartado, a vida do Pikachu diminui para menos de 220 e então ele é sim nocauteado. Ponto importante. Se o Horimoon possuir algum modificador de dano que faça com que ele bata 230, por exemplo, vamos supor que o Horimoon tenha uma Vitality Band ligada nele. Então ele bateu 230. Nesse caso, mesmo descartando o estádio, a habilidade do Pikachu iria prevenir o nocaute. Por quê? Porque o dano calculado pelo ataque do Horimoon já era suficiente para nocautear o Pikachu antes do descarte dentro do estádio, tá? Esse é um run um pouquinho mais comprido, mas muito interessante que pode aparecer por aí. Para a próxima semana, a pergunta que eu vou deixar é a seguinte: a gente acabou de falar do Togekiss aí de Surging Sparks no deck de Goldengo e como ele pode ser uma carta que vai fazer uma ligeira baguncinha no formato. E aí eu deixo a pergunta: tenho 2 Togekiss ativos e a gente sabe que a habilidade do Togekiss não acumula, tá literalmente escrito na carta, esta habilidade não estaca. Só que quando eu joguei a moeda pro primeiro, eu tirei coroa. Eu posso tentar aplicar a habilidade do segundo Togekiss ou não? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Obrigado, Thales, pela presença, por dar seus 2 centavos sobre a semana aí, cartas novas, regional e tudo mais. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. E é isso, um abraço e até a próxima. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Foi muito gratificante falar sobre Pokémon, que na verdade é uma paixão minha que acompanha a minha vida desde os meus 8 anos de idade, né? Hoje eu tenho 34, então já imagina quanto tempo eu acompanho Pokémon. E é um prazer sempre falar sobre jogo que, na verdade, me acompanhou a minha vida inteira, né? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter é @Thales_Augusto. Depois vocês veem como escreve Thales, porque é um pouquinho diferente. E também, se vocês quiserem, sigam também o time no qual eu treino Pokémon TCG, que é a Indigo_TCG. Também sigam lá a gente, né? E muito obrigado pela oportunidade aí, ao Tim, ao Wesley, né? Infelizmente o Cato hoje não tá aqui presente, mas é isso. Forte abraço a todos vocês e a audiência também. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br e faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu pedido, você ainda vai ter a opção de pagar em 6 vezes sem juros ou de escolher pagar via Pix para ter 5% de desconto adicional. Então, não esquece, o site é www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. Você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio? Manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí.
eu queria agradecer imensamente a presença do Thales aqui, meu rival de Curitiba. Muito obrigado por ter prontamente aceitado o convite, né? Mudou toda a tua agenda para estar aí com a gente. Muito obrigado mesmo. E até semana que vem.